Olá, bicho lovers, tudo bem? Vou falar sobre um tema que é bastante interessante e que as pessoas me perguntam com bastante frequência sobre o corte de asa em calopsitas e papagaios e também dos bichos maiores, araras, cacatuas, enfim, qual a vantagem e a desvantagem do corte de asa? Primeiramente, a gente tem que lembrar o que significa esse corte de asa. Significa apenas o corte das penas do animal para dificultar o voo. Não necessariamente você vai fazer um procedimento cirúrgico, né? Então, esse corte, que a gente chama de corte de asa, é um processo reversível a partir do momento em que as penas crescem novamente. Primeira coisa que eu gosto de considerar quando as pessoas me perguntam a esse respeito é a respeito da alimentação do animal. Se você tem um animal que tem uma alimentação que é deficitária, eu não recomendo o corte de asa inicialmente. Primeiro eu prefiro corrigir a alimentação. Por quê? Porque para que as penas cresçam, elas precisam tirar do organismo nutrientes. E se você fornece alimento que não é rico em nutrientes, essas penas elas podem nascer com problemas, nascer com defeitos, e aí nós podemos ter uma série de alterações de crescimento da pena e que vão gerar doenças de pena. Então, para que a gente corte as asas, né, as penas do animal, primeira coisa, manter sempre a nutrição adequada. Segunda consideração que eu sempre faço, eu particularmente prefiro sempre evitar cortar as asas. Por quê? Esse animal é um animal que ele é feito para voar. Ele se sente muito mais seguro voando. Voar faz parte da composição natural do animal. Se você mantém a capacidade do animal de voar, ele mantém a sua capacidade de se defender. Por exemplo, se você tem um cachorro em casa e essa ave está andando no chão, esse cachorro se aproxima, ela consegue voar para um lugar mais alto. Com a asa cortada, ela fica indefesa diante desse cachorro. Mesmo que o cachorro seja um animal dócil, que ele não vá atacar, que ele esteja acostumado com aquela ave, às vezes simplesmente de querer brincar, ele acaba machucando esse animal. E com a asa inteira, conseguindo manter a sua capacidade de voo, ele vai conseguir se defender desse cachorro. E isso em várias outras situações. Sem conseguir voar, o animal não gasta tanta energia. Pode ser que se torne um animal com um problema de peso. Algumas dessas aves têm tendência à obesidade. Então, também é um fator a se considerar. Mas então, em que situações eu considero que o corte de asa seja adequado? Se, por exemplo, você mora em uma casa e esse animal tem acesso ao quintal, mas por algum motivo esse quintal ele é seguro, ou seja, você não tem o gato do vizinho que entra no seu quintal, mas esse animal pode ficar solto, mas por algum motivo é difícil de você telar, você não consegue telar o teu quintal inteiro. Cortando a asa do animal, você consegue fazer com que ele fique mais solto naquele ambiente. Eu acho que isso é positivo, porque manter a asa inteira impede que o animal fique livre naquele espaço que é grande. Eu acho que isso acaba sendo positivo. Em uma outra situação que me acontece com uma certa frequência, eu tenho um caso específico que todas as vezes em que as crianças vão entrar em período de férias, a gente faz o corte da asa da calopsita. Isso é um caso bem específico que acontece comigo. Porque as crianças começam a ficar em casa em períodos que elas não estão habituadas a ficar e o hábito da casa muda. E com isso, aquela rotina que a tutora mantém de eu deixo a porta fechada porque eu deixo a calopsita solta em determinados horários, acaba modificando, porque as crianças ficam soltas pela casa, correndo, abrindo porta, saindo. E aí ela tem medo da calopsita sair voando. Então, quando as crianças estão de férias, a gente faz o corte de asa da calopsita para evitar que a calopsita voe. Esse é um caso específico, que de repente algum caso parecido com esse possa se encaixar na sua rotina. Isso também é uma opção.
Pessoas que moram em apartamento, normalmente eu desaconselho o corte de asa e é uma característica muito individual. Conheço colegas que mesmo assim acham que é seguro fazer o corte de asa. Por que que eu não acho? Você mora, por exemplo, no 10º andar do prédio. O corte de asa é para impedir que o animal voe. Se você mora no 10º andar, mesmo que o animal esteja com a asa cortada, se ele estiver na sacada, ele vai conseguir sair pela janela e ele pode cair. Aliás, sem a asa cortada, o índice de sobrevivência, caso ele saia pela janela, é muito maior. Então, mesmo que você more num prédio, você tem que ter uma tela de proteção ou então você tem que ter a sua janela fechada quando você for soltar a calopsita. Qual é a utilidade nesse caso, então, de cortar a asa? Ah, eu tenho um caso específico que corto por causa disso. Ok, aí nesse caso, o caso é avaliado. Por isso que, independente de qualquer situação, todos eles precisam ser avaliados pelo veterinário no momento em que você vai decidir se corta ou não a asa da sua ave aí durante toda a vida dela. Optando por cortar a asa do animal, alguns detalhes no corte também são importantes. O corte não pode ser feito de qualquer forma e não é simplesmente você, a grosso modo, pegar a tesoura e cortar as penas. Não é assim que funciona. Existem penas que devem ser poupadas e penas que devem ser aparadas. Por quê? Dependendo da pena que você cortar, se você cortar de forma errada, o animal perde a estabilidade para sair de um lugar um pouco mais alto e chegar no chão. E isso pode gerar fratura de asa, fraturas, machucados no peito. Então é muito importante que esse corte de asa seja realizado por um profissional que tem experiência neste assunto. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, inscrevam-se no nosso canal, deixem as suas perguntas e nos vemos aqui no Bicho Saúde e Companhia.